Saudações a você que nos ouve e nos assiste. Esse é o podcast oficial da CETEC Capacitações. Eu sou o professor Denis e neste episódio nós estamos aqui com um dos integrantes da nossa equipe de coordenadores da CETEC. Ele atua nas ETECs, ele atua também em FATEC, professor Alessandro Ferreira. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, professor Denis, pelo convite. Assim, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, criatividade e inovação. E como o professor Denis disse, eu trabalho na ETEC, na FATEC, faço parte do grupo, né, da CETEC de capacitações. Estamos aqui para poder contribuir com vocês, né, de uma maneira muito especial, falando de temas que realmente fazem diferença na carreira e na vida profissional de vocês. Bacana. Eu sempre costumo fazer o início, professor Alessandro, perguntando como é que foi a sua trajetória, como é que foi a sua formação, e toda a sua criação de bagagem até você chegar nesse espaço, nesse momento, né, que você está na CETEC, também na ETEC e nas FATECs. Então, conta um pouco da sua trajetória. Bom, muito bem. Eu sou formado em administração, sempre gostei da área de gestão. Trabalhei na prefeitura de Nova Odessa, lá na Secretaria de Finanças por quase 20 anos. E o meu contato com gestão foi desde então, quando eu era guarda-mirim, guardinha, né? O patrulheiro, como era chamado. E eu sempre preocupado assim, com essas questões de organizar o arquivo, de fazer coisas para tornar o serviço mais lógico, né? E aí o curso de administração técnico lá em Americana, comecei lá a fazer o técnico, né, em administração na ETEC. Lá no Polivalente? No Polivalente, isso mesmo. E o que acontece? A partir daí, realmente eu gostei muito da área de gestão, quis, né, ingressar fazendo a faculdade, consegui fazer a faculdade, ganhei bolsa lá de iniciação científica, então recebia para desenvolver um projeto que era sobre a redução da burocracia lá no Paço Municipal, em Nova Odessa. Então, uma central de atendimento, todos os processos mais organizados. E depois, né, fiz aí a especialização em gestão de pessoas, aí fiz outras especializações e no meio do caminho o mestrado em administração. Então eu gosto muito da área de gestão. Eu sempre falo que como existe pessoas e organizações são feitas por pessoas. Então a gente tem que entender de pessoas. E fazendo aí, militando na área da gestão, eu entendo que o segredo do sucesso é cuidar de gente e também cuidar dos recursos. Mas quem usa os recursos são as pessoas. Então, a gente tem que investir um grande tempo. Então, por isso que eu trabalho na área de gestão, para trabalhar essas competências voltadas para boa gestão dos recursos, que são finitos normalmente. Sim. E aí, dentro dessa sua trajetória, em que momento que você se enveredou mais para esse campo da área da inovação, da criatividade? Porque, enfim, temos aqui alguns exemplos, né, de livros. O professor Alessandro é uma pessoa, um profissional que é um consumidor voraz, né, de livros da área de gestão, criatividade, inovação, vai falar sobre alguns deles. Mas em que momento desse processo todo de atuação e estudos na área de gestão, essa veia da criatividade, da inovação começou a entrar nos seus trabalhos? Muito bem. Enquanto funcionário público, a gente sempre tinha o estigma de que a gente era acomodado, de que as coisas sempre funcionavam daquele jeito. Eu sempre fui um defensor de que não, as coisas devem funcionar como qualquer outra organização. Então, desde o tempo que eu trabalhava na prefeitura, eu pensava que isso podia melhorar o serviço para o cidadão, podia reduzir a burocracia. Eu comecei a batalhar sobre mudanças nos procedimentos, que é sempre aquela frase que é universal, é clichê, mas sempre foi feito assim. E eu ouvia muito isso. Falei, não, foi feito assim, mas pode mudar. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender que a mudança era recorrente. E quando eu me voltei para a docência, comecei em 2006, né, como professor, eu vi que eu tive que me reinventar todos os dias, porque a cada ano que passa a gente recebe pessoas com costume, com pensamentos diferentes. Então eu comecei essa questão de inovação na minha própria aula, né? Vendo que assim, aquele modelo de aula padrão já não... Isso falando em 2006, 2007, 2008 até hoje, eu percebo o quanto que tem que melhorar nas nossas aulas. Então essa questão de criatividade e inovação veio a partir de uma necessidade, de um problema que era como deixar a aula mais interessante para aquele aluno que trabalhou o dia todo e chegava lá na faculdade, né, e para complementar lá os seus conhecimentos e aquela aula maçante e tudo mais, eu sempre procurei fazer diferente. Então foi a partir dessa necessidade de uma dor que eu tinha para melhorar. E aí eu comecei essa busca incessante por conhecimento e digo, gente, assim, com certeza, tem alguns livros aqui que eu já li, né? E vivo recomendando livros para um monte de gente, colegas, alunos, professores, que é a porta de entrada, é a leitura, né? Então você começa a ler, fazer conexões novas.
E eu recomendo fortemente, né? Eu quero melhorar. Então, qual o primeiro passo? Começa a ler, né? O gosto pela leitura, eu tenho certeza que foi o que favoreceu a minha jornada até aqui. Porque sem o conhecimento é difícil de você ser mais criativo, você imaginar mais coisas, porque as suas conexões são limitadas. Então, tenho certeza que a leitura vai ampliar essas conexões. Então, você vê uma situação A com uma situação B, você consegue, por meio do conhecimento, fazer os pontos e, de repente, criar uma nova situação que é essa. Então, foi a partir dessa necessidade aí de melhorar o padrão de aula. E aí, isso se estende aí das metodologias ativas que têm sido utilizadas. Que legal. E aí, no caso desse processo todo de busca por conhecimento, entender inovação, processos criativos... Aliás, um parênteses, né? A gente escuta muito esse termo, né? Essas palavras, essas frases feitas que a gente escuta por aí. A cultura da inovação, pensar fora da caixa, inovações disruptivas. Agora, se a gente fosse traduzir isso, né? Tirar do aspecto romântico e trazer isso para um aspecto mais prático, como é que você define inovação? É a pergunta que vale ouro, né? Tenho lido bastante sobre isso, já lia. E não existe um consenso, assim, não existe uma definição única sobre o que é inovação. Isso vai depender do contexto, né, em que ela se insere. Mas vou começar primeiro com a criatividade, que é o preâmbulo da inovação. Então, criatividade tem a ver com a sua imaginação. Então, será que eu sou criativo? Será que eu posso ser inovador? Então, a imaginação... Todos nós temos imaginação. Então, se eu começar uma narrativa aqui de que você entrou numa sala escura, com meia luz, na verdade, e aí você estava ventando e você começou a perceber que a cortina estava chacoalhando do lado para o outro, e aí, de repente, você olhou no chão, tinha um monte de papel amassado, o lixo tombado. Com certeza, enquanto eu estou narrando isso, você está imaginando essa sala, mas você não viu. Então, todos são dotados de imaginação. Aí, a partir dessa imaginação, que é você imaginar coisas que não existem, né? Você está colocando isso na sua cabeça, você começa a ficar mais criativo. E aí, a criação, né? Se ser criativo, significa você criar coisas que necessariamente pode não ter valor algum. Mas são criações. Então, eu posso, de repente, criar no meu restaurante e colocar lá, de repente, algumas galinhas ciscando na porta. Tá, nossa, é criativo? Nossa, ele colocou galinha. Olha que legal. Tá, mas gerou valor para alguém? Então, a criatividade é você resolver os problemas da vida. Mas criou valor para alguém? Ou só criou valor para você? Alguém viu isso e falou, nossa, que utilidade que tem isso. Aí, de repente, você entra naquela que você... eu sou inovador. Mas o que gerou de valor? Mudou o status quo? Não mudou, porque inovação indica que você está agindo sobre aquela criatividade. Então, fazendo um bom uso da criatividade. Isso, então, você tem o pensamento, tem a imaginação, que é a criação, e aí, o que você faz com ela? Deixa guardada? Então, tem vários exemplos de empresas que tiveram ideias criativas, mas que ficaram lá na gaveta. Com certeza, você já teve alguma boa ideia que ficou no seu pensamento e aí se perdeu ao longo do caminho. Aliás, eu estou para dizer que a gente mais guarda as ideias na cabeça do que coloca elas em prática para gerar valor para alguma coisa, né? Isso é recorrente, assim, na verdade nós não estamos acostumados a fazer anotações. Num show recente que eu fui, do Guilherme Arantes, ele falou assim que ele compunha música, tinha ideias que ele estava andando, de repente ele pegava o caderninho e anotava aquela frase, aquela imagem que ele estava visualizando naquele momento, aí depois ele ia lá e fazia compunha uma música. Então, Êxtase, que é uma das grandes músicas dele, ele disse que ele estava lá, ouviu a abertura acho que Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, um toque inicial, deu e assim, foi o estopim para ele criar aquela música. Ele contou isso no show dele. Então, como é que ele fez? Ele anotou que aquilo lá era importante, ele deveria usar. Então, a gente normalmente deixa perder essas oportunidades de ter um caderninho lá para poder anotar. Inclusive, já fazendo menção aos livros, tem um livro aqui, esse de capa amarela, Se Eu Soubesse aos 20, né, da autora Tina Seelig. Ela diz que ela tem um caderninho que ela anota praticamente tudo. E no livro veio um caderninho, né? Então, comecei a tentar anotar as coisas que tem lá. E ela fala exatamente, se ela soubesse de algumas coisas 20 anos atrás. Então, ela está contando aqui, se eu soubesse. Mas soubesse o quê? Então, ela faz uma narrativa sobre, se eu soubesse disso, eu tinha adiantado minha vida em 20 anos. Então, ela começa a dar uma série de exemplos. Aí, o que ela percebeu? Que anotar
passou a ser algo assim que contribuía muito. Quando eu escrever um livro, por exemplo, deixa eu recorrer às minhas anotações lá. Ela tinha ideia sobre aquilo. Então, é o processo, né, de criação. Inclusive, né, é um hábito que tem se perdido em sala de aula, né? Você que está nos assistindo, nos ouvindo, os professores aí que são nosso público aqui desse podcast, predominantemente, o professor Alessandro e eu também que estamos em sala de aula, a gente vê que esse hábito de anotar, ele vem se perdendo, né? Os alunos estão muito reféns, por exemplo, de você faz uma atividade no quadro, ou passa algum slide, ou está demonstrando alguma coisa, eles vão lá, tiram fotos. E às vezes eles não tiram nem o caderno de dentro da mochila, muitas vezes, né? E aí aquele hábito de você fazer as anotações dos insights, daquilo que você está percebendo do ambiente, acaba, né, fazendo falta em algum momento. Né? Não precisa ser daqui 20 anos, mas às vezes na aula seguinte você já sente uma falta dessa anotação. Né? Mas assim, pensando na inovação, né, nessas vertentes que você comentou, em que não existe um conceito único, quais são as formas que a gente tem de inovar, né, dentro desse processo? Porque a gente pensa em inovação e aí existe talvez uma associação muito forte, né, de inovação com tecnologia, inovação com coisas totalmente disruptivas, mas não necessariamente pela sua fala tem que ir para esse caminho, né? Exatamente. Então a gente pensa que inovação é sempre algo mirabolante, né? Na verdade, toda vez que você melhora um processo, que ele já existe, né? Existe um processo, é feito dessa forma, e você melhorou, você deixou ele mais otimizado, usando menos recursos. Então, com essa pegada ecológica, sustentável, Agenda 2030, então muitas empresas estão repensando o seu modo de operação, o seu modo logístico, a questão de emissão de carbono. Então, assim, isso sempre esteve posto, essas questões sempre estiveram postas. Mas e por que agora resolveram colocar a mira, né? Olhar sobre isso? Porque realmente há uma necessidade. Então, quantas inovações não têm surgido de simples mudanças dos nossos hábitos? Sim, então você inova, você está usando chuveiro, você está lavando louça, você está reutilizando os materiais na sua casa, destinando de forma diferente. Então, isso pensando no uso doméstico. Agora, quando a gente volta para o ambiente de trabalho, aqueles processos que você foi treinado, né, que quando você chegou, alguém disse que era para fazer daquele jeito, e você está fazendo, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos... E nada mudou? Será que nada mudou mesmo? Tudo mudou. Será que só aquele processo não mudou? Então, quando você olhar como consultor, né, e para aquele processo, o que eu posso melhorar? Então, para vocês terem ideia, né, falar de um órgão público, imagina que tinham processos que demoravam 15 dias para serem resolvidos. Eu perguntei, por que 15 dias? Porque a regra, o prazo é 15 dias. Mas quem deu esse prazo? Ninguém sabia. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo e ninguém sabe mais onde é que começou tudo aquilo. Perdeu-se a explicação porque era 15 dias. Mas 15 dias porque antes não era tudo integrado. Agora está tudo no sistema. A partir do momento que eu coloquei a informação, o outro departamento já está vendo. Fala, mas nunca pensamos nisso. Então foi a partir desses insights. Então, olha só. Envolveu sim a tecnologia, mas era um pensamento que já existia tecnologia e poderia ter melhorado. E simplesmente continuou como estava. Uma inovação incremental. Uma incremental, isso, porque já existia o processo. Você apenas melhorou. Mas esse apenas melhorar, né, para não soar ruim, é que você não precisou de um grande esforço tecnológico, né, de usar recursos imensos. Até uma prerrogativa é que você tem que levar em consideração os seus recursos. Com o que eu tenho aqui. Porque se eu tenho recurso em abundância, eu não precisava nem fazer gestão disso. Por que a gente faz gestão? Porque ele é finito. Então, você não fica preocupado com algumas coisas que você tem em excesso. Agora, quando está faltando, você fica com o olhar mais atento. Então, é isso. Então, utilize os recursos da melhor maneira possível. E aí, com base nessa finitude dos recursos, você começa a criar novas formas, ou reutilização. E, necessariamente, mudar procedimentos, hábitos, não envolve tecnologia. Então, por exemplo, quer inovar, quer ser diferente, quer ser um aluno, quer ser um professor diferente, o que você pode fazer? Nunca li um livro, não li um livro esse ano. Lê o primeiro livro, mas eu nunca li uma página. Lê a primeira página, você já fez totalmente diferente. E que tecnologia que envolveu? Ou não tem um livro. Tem a biblioteca da escola, tem a biblioteca. Tem colegas, tem professores, tem formas de acesso hoje em dia, né, a livros e a recursos que não é mais desculpa, né? Gente, praticamente assim, eu acesso o YouTube, assisto palestras do TED gravadas aí, né? Agora com aquela geração automática de caracteres, tradução. E tudo mais, facilita. Então, assim, porque você até consegue entender, mas tem que colocar lá no ritmo devagarzinho para você poder entender todas as palavras. E nem tudo eu consigo entender, porque é algo que eu preciso desenvolver melhor. Mas o conhecimento está lá. Quantas pessoas investem o seu tempo
buscando novos conhecimentos, né? Então, precisa dar o primeiro passo. Nunca fez? Faça a primeira vez, já melhorou 100%. Então, essas incrementais, elas são mais comuns do nosso dia a dia para quem está predisposto, seja numa sala de aula, seja numa empresa, num departamento, no cotidiano. E a gente tem também as coisas que são um pouco mais difíceis, né? As inovações mais difíceis, as disruptivas, né, Alessandro? Essas inovações disruptivas, né? De um livro que eu li, que ele não está aqui, mas assim, de onde vêm as boas ideias. E lá há uma narrativa, né? Desde o começo do século, de todas as invenções da humanidade, grandes invenções. E ele começa contando lá a questão da evolução lá de Darwin, né? Charles Darwin, que ele foi lá numa ilha, né? De Beagle, aí começou a ver como que os corais se multiplicava, como que ele sobrevivia. Quem se adapta mais rapidamente àquele ambiente sobrevive. E a partir disso, ele, assim, várias, né, criações foram surgindo ao longo do tempo. E eu vou citar uma só, que tem a ver com essa questão. O criador da internet, acho que em 1989, ele pensava lá que tinha uns arquivos que precisava compartilhar. E, de repente, como eu vou compartilhar? Eu compartilho com o laboratório A, B, C ou D, que ele precisava fazer consultas, ele estava num lugar diferente. E aí ele falou, vou ligar um sistema em rede. Aí ele pensou, bom, se eu posso ligar um laboratório e outro em rede, por que eu não posso ligar todo mundo? Aí ele começou a dar endereço para esses laboratórios. Aí, de repente, quando ele percebeu, ele estava ligando um monte de laboratório. E aí, de repente, era só você dar o endereço o HTTP, o WWW World Wide Web. Você colocava o nome do endereço. Então, se você quer colocar o podcast, não é isso? Você vai colocar www, aí vai procurar lá, você dá o endereço. É como se fosse um drive dentro de um outro drive. E ele falou, eu consigo fazer isso. O que surgiu? A internet. O World Wide Web. E o que acontece hoje? Tudo acontece na rede, não é isso? Tudo acontece na rede. E coisas impensáveis, como você ter um aplicativo em que você vai conseguir se locomover, que no caso do Uber, imagina assim, existia, né? O táxi sempre existiu, mas não da forma como era ofertado. A gente tem aqui inovações, para vocês terem ideia, para falar sobre isso. No finalzinho do século XIX, o Laboratório de Patentes americano disse o seguinte, nós já podemos fechar as portas aqui, porque de tanta coisa que já foi criada no mundo, não é possível que tem mais coisa para ser criada. Isso em lá no finalzinho do século XIX, comecinho do XX. Ele falou que não tinha mais nada. E, gente, o que foi o século XX, né? Em termos de inovação. De inovações que a gente não pensava nisso. E aí, de repente, você vê... E aí, parou então? A gente tem esse pensamento de que o que eu vou inovar? Já criaram tudo. Até que você, de repente, se depara com um aplicativo, com um produto, com um serviço. Aí você pensa, por que é que eu não pensei nisso antes? É sempre isso, né? Você vê aquilo lá, nossa, tava na minha cara. Então, um exemplo sobre isso. O Steve Jobs, né, quando ele foi pedido para se retirar lá da Apple, naquela fase turbulenta, que não estava dando certo, ele foi fazer aula de caligrafia. Né? Eu tentando imitar, estou fazendo caligrafia com a mão esquerda, né? Ele foi fazer aula de caligrafia. E os computadores, na época, que não eram pessoais, era realmente para linguagem de programação e tudo mais, ele falou, bom, se eu estou aprendendo a fazer uma letra, eu posso ensinar o computador a fazer uma letra também. Eu aprendi, por que ele não aprende? Ele chamou a equipe dele, né? O que restou da equipe dele, falou, vamos desenvolver novas fontes. Então, tudo que a gente vê de fontes diferentes de escrita, Times New, Arial, todas aquelas letras que você escolhe quando você vai escrever um texto, surgiu de um momento que ele saiu da equipe, né? Tiraram ele de lá, falaram, você é dono, mas fica distante um pouquinho. E aí ele foi fazer aula de caligrafia. Então, essa letrinha bonitinha que a gente usa, as cursivas. Da aula de caligrafia dele. Aliás, tem um trechinho do filme, né? Que é inspirado aí no livro e tal. Tem um trechinho do filme que mostra, né, um pouco disso daí também. Em relação à parte de inovação, bom, se lá no final do século XIX, início do século XX, o escritório de patentes americano tinha essa visão, e a gente teve todo o século XX e mais já uma pequena parte do século XXI aí que nós estamos vivenciando. O que mais, né? A gente não tem essa resposta, evidentemente, mas assim, o que a gente pode imaginar que ainda está por vir, né? Com inteligência artificial agora explodindo, né? Então, tem muito espaço para inovar, certo? Sim. Vamos pensar que existe... quando foi criada a World Wide Web, quantas coisas não surgiram dentro dessa rede universal, não é isso? Do www. Quantas coisas o banco digital
Não é isso? Facilidade da gente pagar conta sem sair de casa. Então tinha a transição do banco físico, né? Agora para o banco digital. Agora tem banco que nem agência tem mais. Você simplesmente envia os dados e continua feliz. Não tem mais a necessidade de agência física. Tudo isso foi possível porque alguém teve uma invenção, criou o quê? Teve uma ideia e criou o www. A partir disso, novas variações e novas inovações surgiram. E agora com a inteligência artificial, internet das coisas, essa questão das informações o tempo todo, a gente gerando informações o tempo todo, olha o universo de possibilidades. Então, com certeza, ainda está um tanto quanto recente no nosso ambiente aqui, mas olha as possibilidades que o www, e lá em 1989, possibilitou ao mundo. Imagina um mundo sem World Wide Web. Não tem mais mundo que a gente conhece. Imagina, então, agora com a inteligência artificial, essas questões de tomar decisão, esses modelos matemáticos, essa questão de você ser aquela inteligência artificial de criar um conteúdo. Então, é uma facilidade. Isso, as generativas. Então, você tem aí uma facilidade que vai te poupar um pouco daquele trabalho braçal e você, de repente, começa a ter tempo para pensar em como eu posso utilizar a inteligência artificial. Então, dá um exemplo bem rapidinho sobre um médico. Um engenheiro, na verdade, ele desenhou uma máquina, ele criou uma máquina que fazia tomografia em crianças, era para um hospital infantil. E ele usou da melhor tecnologia e tudo mais. E chegou lá, né, para ver como a máquina funcionava. Ele viu um monte de criança amedrontada, passando medo mesmo, chorando. Aí falou, o que é isso aí, né? Não, é que eles têm medo de passar na máquina, porque a máquina faz um barulho. E eles ficam com medo. A gente, às vezes, tem que dar até calmante. Alguns nem conseguem e voltam para casa. Aí ele falou assim, mas eu criei isso? Né? Ele falou, não. Ele voltou para casa dele e pensou, como é que eu posso melhorar aquilo? Ele não pensou no barulho, não pensou nas pessoas. Então, ele estava tentando resolver o problema da empresa. Mas, lembrando, mais uma vez, gente, mas a solução é para as pessoas. Ele foi lá e fez um layout todo diferente, contou uma história. Então, as crianças que entravam lá faziam parte de uma história. E passar naquela máquina era uma aprovação dentro de um túnel. E aí as crianças começaram a chorar porque queriam voltar no consultório. Então, você vê, mudou como as coisas eram feitas. Sim. Eram feitas. Então, assim, as crianças agora brigam com a mãe para poder ir lá passar. Só que tem algumas que recebem alta e não entende que não precisa mais passar pela máquina. E fazem birra, né? Então, olha só, de uma ideia de uma máquina totalmente tecnológica, e o que fez a diferença mesmo foi pintar a sala. Tornar o ambiente mais lúdico. Pensar no cliente também, né? Pensar no cliente, porque você tem ali as crianças para um ambiente frio, o ambiente médico afasta a criança, né? Já tem lembranças ali de talvez dor, picada, esse tipo de coisa. E aí uma inovação simples, né? uma melhoria simples num processo que é corriqueiro, as pessoas precisam passar por lá, faz toda uma diferença, né? Totalmente. Agora, retomando um ponto sobre a questão da IA generativa, né? O ChatGPT, a gente tem o Copilot, a gente tem agora aí o Gemini do Google, enfim, são ferramentas que estão à disposição. E aí trazendo também um pouco esse discurso para o dia a dia da sala de aula, será que a gente está fazendo um bom uso desse tipo de ferramenta para que a gente possa, de fato, ter mais tempo livre para pensar em como usar as inteligências artificiais? Ou será que a gente ainda está numa fase de usar simplesmente como uma substituição da nossa capacidade criativa? E aí pensando principalmente nos alunos, nos trabalhos, em toda essa novidade que essas ferramentas acabam trazendo, qual que é a sua visão sobre isso, Alessandro? Sempre haverá discussão sobre esses aspectos aí. Mas ele não fez, ele usou a ferramenta. E eu também, num primeiro momento, eu tenho esse pensamento. Mas eu fico pensando, quando teve a transição, eu vou bem longe agora, tá? Alguns aí, com certeza, acho que nem vai ler, não sabe do que eu tô falando. Mas quando você tinha a máquina de datilografia, a máquina de escrever, você passava horas datilografando. E quando você errava, você começava de novo. E o mundo era feito, tinha curso, né? Você era premiado, você fazia cursos de datilografia. Então, você era de escrever sem olhar, aquela coisa, fazia prova, tampava o teclado. Aí, de repente, veio os editores de texto. Não, mas aí não é você, né? Você digitou, aí você apaga. E aí, estava dizendo que você não era um bom digitador. Datilografia, você errava, você era ruim. Então, assim, quando eu passei a fazer isso no Word, né? No editor de texto, não facilitou a vida. Então, assim, a questão de facilitar a vida é assim, agora o que eu faço? Agora eu tenho mais tempo para poder aumentar o meu repertório, meu vocabulário e tudo mais. E aí, para ler com mais atenção, então eu não preciso ter retrabalhos, porque eu já vou acertando o texto.
Então foram mudanças que aconteceram e facilitaram a nossa vida. Então, tenho certeza que essas IAs, assim, não tem como proibir, mas como é que eu vou fazer? Então, o que eu tenho tentado é assim, como podemos utilizar? Será que, de fato, tudo que está lá serve para mim? Então, eu fiz alguns testes, né? Então, eu fiz uma apresentação sobre Design Thinking, né? Coloquei lá, faça uma apresentação falando das 5 etapas do Design Thinking. Fez com figuras geradas por IA. Você tem a opção de escolher se é da web ou se ele desenvolve a figura, as imagens. E eu olhei lá, nossa, de fato tem fundamento, não tem nada de errado. Eu poderia tranquilamente utilizar e é assim, um slide mais bonito, um aspecto visual mais interessante do que eu mexer lá no PowerPoint. Tá lá prontinho para mim, é só baixar e utilizar. Tá, mas eu conheço sobre o tema, né? E aí eu tive eu li, fiz aquela triagem, falei, não, tá de acordo. E agora, quando você tem que pesquisar alguma coisa e você acredita que a IA vai te dar a melhor resposta, aí você coloca lá, aí de repente tem frases, tem jargões que você necessariamente não utiliza. Então fica muito evidente que você apenas copiou. Então o fato de copiar, né? Acho que aí não vai agregar nada. Onde que você vai crescer, né? Então não cresce. Então acho que é a questão de você ensinar a usar em determinados momentos. Vai que fazer uma análise SWOT, você pode usar IA para poder fazer pesquisa sobre ambiente interno, externo, sobre oportunidades, ameaças. Eu quero saber quantas pessoas têm cachorros em Sumaré. Eu consigo pets, né? E aí eu consigo ir filtrando. Então, porque o grande segredo é você fazer a pergunta certa. E quem normalmente está preocupado em fazer a pergunta certa? Mas aí também entra aquele fator, né, que você falou no início. Quanto mais repertório você possui das suas leituras, dos seus filmes, dos seus livros, enfim, da sua trajetória de vida, melhor serão as perguntas e mais criticidade você vai ter para usar a inteligência artificial a seu favor, né? E aí, pensando nisso, você acha que o ambiente de sala de aula hoje ele está se preparando para esse novo mundo em que as IAs generativas vão entrar para dar esse suporte? Em que momento você acha que a gente está desse tipo de incorporação nas práticas docentes? O que eu vejo, né, é que os alunos já estão bem resolvidos com relação a isso. Eles usam, né? Prova disso, certa vez, que o Prezi, que é um PowerPoint melhorado, uma aluna chegou lá um dia para falar, eu quero apresentar no Prezi, eu nem sabia o que era. Aí, então, assim, eles já estão bem assim, não, eu preciso me reinventar de novo, né? E então a gente tem que aprender a utilizar, né? Então, assim, eu vejo que os alunos estão utilizando, mas a gente tem que saber conduzir. Para a gente saber conduzir, a gente tem que se capacitar nessas novas ferramentas, e não adianta com aquela conversa, porque no meu tempo, porque isso, porque aquilo, porque, gente, é o tempo deles, né? Então, não é que a gente tem assim também, são coisas que não são negociáveis. Qual é a questão de você ensinar, de você ter padrões éticos, morais, essas coisas não são negociáveis. Mas você mudar o método, porque, sabe? Você olha lá, todos estão utilizando, ou podem utilizar, e você vai, não pode utilizar. Então, utilize. Então, qual seria o jeito certo de utilizar? Então, vamos nos preparar para isso, para orientá-los a usar da maneira correta, para que não seja só isso. Agora, você acha que essas IA generativas elas podem influir na questão criativa do aluno? Por exemplo, você dá lá uma questão, um problema, né, numa aula, num projeto, e aí esse aluno, às vezes até por falta de maturidade ou por falta de condução, ele vai lá, busca uma resposta para essa questão, problema, numa IA generativa e coloca aquilo como sendo o trabalho final dele. De certa maneira, isso não está tolhindo um pouco a criatividade desse aluno? Há esse risco. Há esse risco, assim, é isso que nós temos que passar como docentes, né, como professores, a gente tem que falar com eles, né, assim, e deixar claro que ele pode utilizar, mas ele tem que ser crítico com relação àquilo. Será que a partir daquilo é a melhor solução? Porque, imagina assim, seria mais ou menos, você precisa resolver um problema. A primeira coisa que vem na sua mente, você vai emoldurar e colocar num quadro. E você acha que aquilo tá bom. Só que, será que você se parasse um pouquinho e pensasse, será que não teria uma outra saída? O que normalmente nós fazemos? A gente simplesmente sai fazendo. Então a gente acha uma solução e não compartilha. E falando do livro De Onde as Histórias Vêm, eles fez um mapeamento das inovações ao longo do século e assim, a maioria sempre teve colaboração. O que a gente pensa quando a gente tem uma ideia, não, essa ideia é minha, não vou passar para ninguém. Aí você limita o seu campo de crítica com relação àquilo. Então, quando você compartilha, as maiores e melhores inovações surgiram de compartilhamento. E sabe onde? Nos bancos das universidades e escolas. É de lá que saíram as grandes ideias.
Então, porque ele fez sozinho lá no laboratório, trancado? Não, porque ele tinha um grupo de pesquisa, ele conversava com outras pessoas sobre aquele problema e ele conseguiu inovar, né? Ele conseguiu criar alguma coisa nova. Então, você olhar para aquela solução, pensar, mas será que essa solução é a melhor? Eu acho que a crítica, né? Esse padrão, acho que é reflexão sobre a resposta. Você refletir sobre aquilo e não se valer da primeira moldura, do primeiro quadro que você encontrar na frente. Acho que é o primeiro passo. Questionar. Então, esse questionamento, essa criticidade, você entende que são os combustíveis para você ser mais criativo nos dias de hoje? Assim, como sempre foi, né? E sempre foi. Aí, alguns autores falam que se eles tivessem 1 hora para resolver um problema, todos eles são unânimes em falar assim que eles gastariam 50 minutos em formular uma boa pergunta. Então, normalmente, a gente está acostumado a responder, né? E sair atrás de uma resposta. E aí, na busca incessante de uma resposta, a gente quer a resposta mais rápido. E necessariamente não vai ser a melhor. Então, a ideia é você refletir sobre isso, né? Refletir e não se ater, né, à primeira resposta. É você ter a mente aberta. E, gente, tem um conceito que está sendo disseminado aí entre as empresas, que é a inovação aberta, que é você entender que você não é a melhor mente iluminada para ter novas ideias. Existem outras pessoas com potenciais parecidos ou diferentes que podem contribuir. O que a gente quer colocar tudo, não, o mérito é meu da inovação, então é para mim. E, gente, o registro de patente individual, lá que é narrado no livro, são bem pequenas. Sabe? Uma ou outra, cara, uma pessoa que conseguiu ter uma ideia assim que ele não compartilhou com ninguém. Normalmente saiu de compartilhamento. E dentro das escolas. Uma soma de habilidades, competências, pensamento criativo que, através de um estímulo a uma uma problemática que de repente afeta uma sociedade, uma comunidade ou um desafio posto em aula, pode gerar bons frutos. Sempre começa pela dor, né? Qual é a dor que eu estou sentindo? Qual é a dor do meu cliente? E aí, a partir dessa dor, né? Então, assim, eu vou me colocar no lugar, eu vou fazer a jornada do usuário, o mapa da empatia, que é você tentar ao máximo extrair informações de quem tá sofrendo aquela dor e não de cima. Então, não adianta eu, Alessandro, tentar resolver um problema de gente que pega o trem todos os dias, sendo que eu não pego, né? Eu não venho trabalhar de trem todas as vezes. Então, como é que eu vou criar alguma solução se eu não estou imerso a esse problema? Então, gente, essa questão de você observar alguém assim tem tempo de olhar, chegar numa lanchonete, num restaurante, numa praça e olhar pelo menos por 20 minutos como as pessoas vivem, conversam, o que elas estão fazendo, com que rumo que elas tomam. Normalmente a gente só está, né, às vezes agora curvado na tela do celular e perde tempo, né? Você não vê essas oportunidades. A oportunidade está do nosso lado, está na nossa casa, alguma dor que você tem, que seu amigo tem, mas a gente normalmente não tem tempo para isso. Então, o fator observação, né? E depois você observar e ter essa questão de criar conexões, né? E se engajar para resolver o problema. Eu pensei nisso, tá, mas morreu. Esses dias eu tive um sonho, né? E estava tentando lembrar, eu não anotei, né? Agora, e fui contar para os alunos. Quando eu estava contando que eu não lembrava, eu lembrei do sonho e coloquei para eles lá. Então, tem um grupo que vai desenvolver, né, a ideia. Então, assim, mas por quê? Eu estava com um problema, eu tenho um problema e falei, eu preciso resolver isso. Aí, assim, de verdade, não é que o sonho vai dormir, ficar sonhando que vai vir coisa boa. Mas nesse dia veio, né? E aí eu falei para eles, eles estão trabalhando agora, fazendo um projeto lá na FATEC, lá de Sumaré, na qual eles vão trabalhar, né, o conceito dessa ideia que... E você pode compartilhar qual que foi esse sonho, essa ideia? Ideia não tem cerca. Não. Aliás, essa frase não é minha, né? Ideia não tem cerca. A gente gravou também já alguns podcasts com um convidado nosso de uma outra FATEC, né? O professor Lauton. E ele fala, né? Ele é muito envolvido nesse ecossistema de startup. Ele fala que ideia não tem cerca. E aí, numa dessas, né, você tem ali o conceito de colaboratividade, as pessoas têm que somar para essas ideias ganharem corpo, né? Mas, enfim, se você não puder compartilhar... Não, então assim, mas se tiver ideia, né, fala comigo aí, pode mandar e-mail que a gente conversa. Depois a gente vê a questão dos royalties. É que, na verdade, é uma grande dificuldade com relação a cuidar do medicamento e horário, né? Uhum. E quando você toma muito medicamento, né? Assim, me vejo minha mãe, vejo as pessoas que estão ao meu entorno e eu também lembrar de tomar remédio. Estava pensando num aplicativo muito simples de fazer a leitura em QR Code e mandar essas receitas aí para ser um lembrete no seu celular para você tomar o remédio. Então, eu estou
matutando isso. São dores que muita gente tem, né? Isso, Muitas então. pessoas têm. Então, gente... aliás, tem gente que toma muito remédio por dia, né? Muitos comprimidos. E aí para você falhar, né? Uma coisa bem simples. Então é isso. Então, ideias podem falar comigo. E uma coisa interessante, você tocou aí no mapa da empatia, né? Que é uma das ferramentas dentre as diversas que a gente tem para poder trabalhar com essa questão da inovação, da criatividade, do processo criativo, da organização do processo criativo, da sistematização dele. Que ferramentas a gente pode falar, e aí você tem alguns livros, né, que eu gostaria que você explorasse também, que ferramentas estão à disposição, né? Aí o professor que está nos assistindo, o aluno que está nos ouvindo, que ferramentas a gente tem à nossa disposição para tornar esse processo criativo mais organizado e, de repente, até encaminhar para modelos de negócio. Eu tenho tido a oportunidade, né, de ler os livros e aplicar assim, várias das metoferramentas com os meus alunos, né, com os meus discentes lá na FATEC, na ETEC, inclusive. E eu comecei, né, a minha leitura mesmo começou por esse livro aqui, Design Thinking. E aqui existe assim, uma ferramenta que ela é baseada na empatia, na experimentação, na criatividade. Que assim, qual é a ideia? É você colocar o ser humano no centro da solução e não o produto. E falar, mas a ideia é ter o produto, tá? Mas quem é que vai usar o produto? Então, quando eu penso em um produto, quem é que vai usar? É o ser humano, né? Essa entrada, mas eu tenho um pet. Então, mas quem é que cuida do cachorro? Né? Quem é que cuida do gato, do papagaio? Então, as soluções têm que ser centradas no ser humano. E começa com essa empatia. O mapa da empatia é você se inserir nesse mundo das dores, né? De quem está passando por um problema e você entender isso. Então, o Design Thinking é uma ferramenta que é baseada na criatividade, na experimentação e na empatia. Existe uma outra ferramenta que é o Lean Startup, ou Startup Enxuta, que é uma metodologia em que o Eric Ries, que é a pessoa, o empresário que sofreu isso, ele falou que desenvolveu um sistema muito bom com as melhores pessoas e quando ele colocou para rodar, ele foi um fracasso. Ele voltou ao processo e falou, por que eu errei? Tudo certo, os melhores cientistas, dados e tudo mais. Não pensou lá na usabilidade, no usuário final. E aí ele falou, bom, então eu vou escrever um livro para dizer como é que tem que ser feito para nunca mais ninguém, né, incorrer nisso, de gastar horrores, tempo, equipe e expectativa e de repente foi um fracasso. Que foi o Lean Startup, que ele é construído na questão de construir, medir e aprender. Então você primeiro constrói por meio de uma ideia. Depois você cria indicadores para você medir se essa ideia deu certo ou não. E aí você aprende com esses números. Mas isso num ciclo muito rápido e contínuo. Então, a partir dessa linha startup, você cria um protótipo, que é o mínimo produto viável, que é aquela versão miniatura de uma versão final. Imagina você gastar horrores para fazer um produto e coloca lá no mercado, logística e tudo mais, e não tem aceitação. Então, o que ele fala? Faz um mínimo produto viável e aí coloca lá para as pessoas usarem, com o mínimo essencial para entender qual é o conceito, e as pessoas vão devolvendo os feedbacks e você vai melhorando. Algo que acontece com a gente, todos aí, acho que acredito, todos têm o WhatsApp. Se você olhar o WhatsApp hoje, de quando nós começamos a usar, várias das funções não tinha. Mas quando eles desenvolveram, eles criaram um aplicativo para você trocar mensagens. E hoje você faz praticamente outras atividades. Até pagamentos você faz. Até pagamento. E de onde veio isso? Ele colocou pra gente, mas seria legal se eu mando a mensagem, mas eu pensei melhor, não queria mandar aquela mensagem. Agora você consegue editar. Antes, você mandava abraço, né? Quando você não era mal educado na resposta, você tinha que aturar. Agora você consegue reverter um pouquinho, né? Isso foi feito o quê? Ele lançou o sistema e agora as pessoas estão melhorando. O Facebook também é assim. Então, todos os aplicativos são eternos mínimos produtos viáveis, porque ele não consegue contemplar todas as funcionalidades. Ele está em beta eternamente. Isso, então aí está sempre em construção. O que a gente faz? A gente moldura na primeira solução e acha que aquilo não, tá certo, é isso que o mercado quer. Muitas vezes as empresas quebram porque não tem essa visão. Eles fazem até certo o produto, mas faz por muito tempo. Esquece de perguntar para o usuário, para o cliente se está dando certo, se precisa melhorar ou não. Aí vem alguém pelas laterais ali, entende outras dores e oferece uma alternativa, uma opção melhor, que seria as disruptivas, né? E esse mundo volátil, né? A gente, né, tem esses conceitos dessa volatilidade, exige, né, que esses produtos eles fiquem em constante atualizações, porque as pessoas mudam, os processos mudam, as empresas estão em constante movimento, né? Totalmente. Agora, como é que a gente pode traduzir todo esse conceito de criatividade, inovação, e aí trazendo para a sala de aula? Eu penso que, por exemplo, os professores eles estão o tempo todo sendo pressionados, estimulados, cobrados, né,
provocados para inovar em sala de aula, inovar nos seus projetos, inovar dentro das suas práticas. E aí a gente tem, por exemplo, dentro do Centro de Capacitações, uma série de programas, de cursos, de treinamentos e capacitações para tornar justamente esse momento da prática, da prática docente um pouco mais adaptada aí às questões que estão em volta, né, na formação profissional. E aí, como é que a gente pode imaginar, Alessandro, que esse movimento de criatividade e inovação pode entrar na sala de aula, independente de qual seja o componente curricular que o docente esteja trabalhando? Porque é um conceito transversal, certo? E aí, como é que a gente poderia pensar numa forma de trazer isso para a sala de aula? Outra pergunta, outra resposta. Outra provocação. Isso, é bem provocante. Eu acredito que assim, o docente, né, nós temos várias demandas, né? A gente normalmente tem uma carga horária assim, alta, né, de trabalho, e que a sala de aula é a parte mais tranquila, né? Assim, mas não é tranquila, porque a gente tem um momento de garimpar as informações e transformar isso de um modo que o aluno consiga fazer essa amarração de teoria e prática. E é a nossa função isso. E essa questão de inovar é a questão do modelo de aula, né? Então, existe aquele momento que você pode passar a teoria, e eu venho percebendo que a mão na massa, né? Você colocar o aluno, né? Assim, o que é, tá, mas como fazer, né? Esse como é que às vezes se perde no meio do caminho. Então, se a gente investir o nosso tempo, né, em se capacitar, a utilizar ferramentas, né, de metodologia ativa, inteligências artificiais, e fazer os alunos colocarem a mão na massa de certa maneira, com certeza vai nos ajudar, que a gente consegue mais engajamento por parte dos alunos, e os alunos também ficarão mais interessados, porque vai despertar neles outras áreas, né, outros interesses do que realmente aquela aula. Não que seja errado, as aulas teóricas são necessárias e a teoria é extremamente necessária. Aliás, mas as formas de passar é que tem que mudar um pouquinho. E em alguns componentes você tem a necessidade de ter uma exposição maior, mais profunda, até para você poder estimular e dar elementos para que ele possa caminhar sozinho, né? É isso mesmo. Eu tenho desempenhado, né, nos livros, eu tenho aplicado algumas atividades e, assim, para começar, né, é uma provocação. Tudo depende do comando, né? Até comentei essa atividade com o professor Denis sobre o comando. A gente é convidado a pensar fora da caixa o tempo todo, né? Pensa fora da caixa, pensa fora da caixa. Só que você olha do lado, você está no seu ambiente de trabalho, alguém que pensou fora da caixa, deu errado, ele foi mandado embora, tomou bronca, levou advertência. Aí você pensa, não, eu vou ficar dentro da caixa mesmo, porque não tem estímulo nenhum para você ficar fora da caixa e pensar fora da caixa. Então a gente fica na nossa zona de conforto. Então eu, pensando nisso, eu falei, vou ler sobre isso. E aí tem uma atividade que a autora nos ensina, que tudo tem a ver com o comando. Ela fala assim, complete a atividade, né, da forma... Aliás, a autora... correta. Isso daí, a Tina Sirig. Isso, legal. Complete a atividade, né, da forma correta e ganhe o ponto. Esse é o enunciado do exercício. Então, o que é a atividade? É um triângulo que ele tem que completar. Da forma correta, ele vai ganhar um ponto. Esse é um comando. O outro comando, complete o desenho. Só isso. Então, aí na hora de comparar os desenhos, aquelas pessoas que entenderam qual é a forma correta, qual é a nossa forma correta? É um padrão. É o padrão que a gente está acostumado. É aquele que a gente não vai levar bronca. E qual é a variação de desenho nesse caso em que era a forma correta? Uma casa, uma pirâmide, uma chaminé, e assim, são desenhos pouco variado e nem um pouco colorido. Aí quando você coloca lá, complete o desenho, eu fiz essa atividade, registrei, né? E interessante é que aí saiu de todas. O triângulo, às vezes até a pirâmide, até se perdia no meio do desenho, porque eles pintavam, eles emendavam e tudo mais. Então tudo tem a ver com o comando. Então você, como professor, como docente, tenta mudar os comandos, né? Assim, a forma de convidar os alunos a fazer. Porque nem sempre tem só uma resposta. Então a gente normalmente está acostumado a fazer da seguinte forma. Quanto que é 5 mais 5? Naturalmente o aluno vai responder 10. Não tem outra opção. Uhum. Agora, se você muda a mesma pergunta, né, e fala assim, quais números que combinados aqui nesses dois lugares somam 10? A resposta não vai ser... Tem variações. Sim. É isso que normalmente a gente moldura, e aí claro que só vai ter uma alternativa naquela questão. E aí a gente sela o aluno a pensar de uma forma que ele tem que ter sucesso em tudo.
E aí, algo assim já pra gente, acho que acredito que já esteja terminando, é de que, na verdade, lá no Vale do Silício, onde estão assim, as melhores empresas com relação à inovação, eles falam que o fracasso é a essência do sucesso, né? Isso tá lá nos murais, tá lá no Vale do Silício. Então o pessoal fala, não, fracassar faz parte. E a gente, normalmente, quando o aluno fracassa, o máximo que ele vai levar é o I. Essa é uma reflexão muito importante, né? Essa cultura precisa ser repensada, porque parte do processo de criação de inovação incremental ou disruptiva, ela parte do pressuposto que você vai errar também. Testar é importante. E muitas vezes em sala de aula é uma reflexão mesmo que a gente tem que ter. Né? Até que ponto a gente está valorizando esses momentos de erro e colocando neles pontos e alavancas de melhoria para aquela ideia, né? Ou de repente a gente está só punindo porque errou. Isso. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, assim, o aluno é convidado a pensar fora da caixa. Todo mundo fala que tem que pensar fora da caixa. Nós falamos para ele. Aí quando a gente faz uma prova em que tem uma alternativa só, correta, e a prova é individual, e aí ele vai para o mercado de trabalho, não tem só uma resposta para aquele problema, tem várias. Pelo contrário, na verdade. Ele trabalha em equipe. O mercado vai pedir soluções diversas, né? Soluções que, inclusive, dentro daquela sua fala inicial, vai trabalhar bem os recursos. E aí, só por isso, você já tem ali uma infinidade de possibilidades para você criar soluções. Então, a gente instiga ele a trabalhar sozinho, a escolher a resposta certa. A gente fala que no mercado de trabalho ele tem que pensar fora da caixa. Aí, pensando fora da caixa, é trabalhar em equipe e não tem só uma resposta normalmente. Porque você leva em consideração se é desejável, se é viável, se é rentável. Então, não é só uma solução. Porque o ideal seria trocar tudo, tá? Mas não tem dinheiro. Então, já não tem a resposta certa. Vai depender. E o que a gente ensina normalmente? O que a gente prega? Qual é a resposta certa? Estou dizendo que não tem que ter prova, tem que ter avaliação, você tem que medir de alguma forma, mas está errado. Não está errado. É que não pode a gente se pautar somente nesses instrumentos só em que a gente acaba ceifando. Todo mundo fala, a gente deveria voltar a ser criança, que não tem julgamento, de aquele juízo de valor, aquela coisa, é tudo muito mais fácil. Então, por que a gente não começa a exercitar um pouquinho isso, mudando talvez o padrão de prova, a questão de como você avalia aquele aluno, para que realmente o fracasso não seja aquele, nossa, eu fracassei, eu estou muito mal. Na verdade, você arrumou um jeito, você descobriu um jeito de fazer melhor da próxima vez. Só que normalmente não é isso que acontece. O que a gente fala? Na próxima você recupera. Como? Né? Exatamente. Então, a ideia é assim, instigá-los a pensar fora da caixa, mas trabalhar de forma em equipe, não é isso? É que normalmente você trabalha em equipe. A colaboração, tudo, né? Ela vem, né, de outras pessoas. Mas aqui é sem consulta. Ou então, aí tem até uma frase que é assim, que a vida real é uma prova com consulta. Tá, você pode até consultar, mas o que você vai fazer? Se você não sabe exatamente para onde vai, ou o que procurar. Então, a ideia da vida real é assim, é você entender que o fracasso faz parte do sucesso. Lá, né, diz assim que o fracasso é o combustível do sucesso. Olha, e a gente prima... E a gente, assim, não reflete sobre a importância que essa frase tem na construção do conhecimento. Isso, totalmente. Isso é muito importante. Alessandro, desses diversos livros que você trouxe aqui hoje, se você pudesse fazer uma seleção aí de um top 5 para deixar como indicação aqui para os nossos professores, eu sei que vai ser difícil você escolher, mas... quais seriam, né, esses 5 livros aí para, de repente, criar uma trilha para pensar um pouco dessa maneira disruptiva, criativa, introduzindo inovações ou até conhecendo mais das ferramentas que estão em volta dessa cultura da inovação? Quais seriam os livros que você indicaria? Bom, aqui, Encontre Sua Criatividade. Muito bom, assim, eu começaria por ele, porque é uma leitura muito agradável, assim, é bem fluida, não é carregada. Então, você que está... eu quero começar a ler, então, escolha esse livro, né? Você não quero... Sim, gente, é questão de incentivo à leitura mesmo. Eu li, tenho a experiência, né? E falo, de todos os livros que eu li, essas tem sido, assim, foi a leitura mais agradável do ponto de vista de ser fluido e você fazer correlações. Que ela dá vários exemplos aqui de como encontrar a nossa criatividade. Então, eu quero ser feliz? Quero ser criativo? Faço isso. O segundo é esse aqui. Aliás, é da mesma autora, né? Da Tina Selling. Isso. Então, aqui ela dá alguns conselhos que ela com 20 anos, ela estava com 40. Então, o título é Se aos 20... Se eu soubesse aos 20. Se eu soubesse aos 20. Isso. E aí o que ela faz? Ela fala, se eu soubesse, ela conta a experiência dela, porque ela já passou pela experiência. Só que ela foi pelo caminho mais difícil.
E ela falou, se eu soubesse disso, eu tinha trilhado outro caminho. Ela fala sobre o anúncio que ela teve, né? Assim, a vaga que ela teve, a oportunidade de trabalhar num centro que ela ia ganhar menos, mas estava assim, a única exigência, não precisa ter experiência. E ela tinha uma vasta exigência, mas eu vou mesmo assim. Ela falou que a partir dali ela conheceu o mundo, escreveu 4 livros. Eu falei, e se eu não tivesse dado bola para aquele anúncio, né? Então ela falou assim, tá vendo? Então, assim, às vezes, aquilo que a gente não dá muita importância é o que vai mudar a nossa vida. E ela falou, foi um anúncio pequenininho no jornal. Contrata-se sem experiência, estagiário. E ela foi. A importância de estar atento aos detalhes, Isso. né? Então, mas esse daqui, agora um outro, né? O Design Thinking, que aí é do Tim Brown, que ele trabalha sobre a inovação. Isso, esse é clássico. Ele trabalha com relação à inovação, ele conta casos da aplicação da ferramenta Design Thinking, que é mais conhecida como duplo diamante. Então, você quer aprofundar, coloca aí, né, no seu buscador aí, duplo diamante, você vai ver que é sempre esse de divergir nas ideias e convergir. Depois divergir e convergir de novo para você entregar uma solução para o cliente. Ou seja, aqui preza o contraditório. Você questionar as coisas de fato, tentar, não deu certo, volta e começa de novo. Então, Design Thinking tem uma leitura cheia de exemplos que ele coloca das empresas que eles fizeram consultorias sobre soluções utilizando a ferramenta Design Thinking. Então, não está dizendo que é para grande, pequeno, ou se a empresa tem ou não tem recurso. É um modelo de pensar. Um modelo de pensar, é um desenho do pensamento e que só precisa de você aplicar, só precisa de gente. Aqui não está dizendo que precisa de recurso, precisa de gente para montar essa ferramenta e utilizar. Aí você, essa é a solução. Então, tudo bem, é o que deu para fazer, com base nos recursos que você tem. Muito bom. Como surgem as inovações? E vindo de São Paulo, da Feira Internacional lá da... Matt Ridley. Isso. Tinha esse livro lá na rede de postos lá por R$20. Eu paguei 38, né? Só. E assim, tava por R$20. E gente, como surgem as inovações? Aqui conta o preâmbulo de como era e o que a pessoa, né? O inovador pensou e o que ele fez de conexão e criou as coisas que nós temos aqui hoje. Então ele conta essa história, como surgem as inovações, qual o contexto. A gente acha que é mirabolante, saiu uma luz de algum lugar, caiu um raio, que nada, gente. São coisas simples. É um tropeção na rua e ele tem uma ideia. E aí dessa ideia você tem aí soluções que estão até hoje. E gera valor na vida das pessoas. Então, esse aqui. Agora, para terminar, eu vou falar sobre... Aí você falou top 5, mas eu vou falar sobre esse aqui, o Seja Disruptivo. Seja Disruptivo. Isso. Que ele exatamente nos ensina a romper os padrões. É brigar contra aquilo que nós somos formatados. Que é esse padrão que nós temos de escolher logo a primeira solução, de pensar sempre nas mesmas coisas. Então ele diz como ser disruptivo. Então aqui ele dá a ideia de como você começar a quebrar esses modelos que a gente já tem pré-formatado. Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. No intuito de economizar energia, ele fala, não, vai para esse caminho que é mais fácil. A gente nem pensa. A atividade que eu faço é assim, como que, se você tivesse que pensar no nome de uma flor, qual seria, né? Normalmente, assim... Rosa. Eu nem é o mais comum. A questão da moldura do primeiro quadro. Exatamente. Mas só existe rosa no o universo? 5 mais 5 igual Isso. a 10. Então, tem uma outra atividade, eu falo, faz um círculo e coloca um ponto dentro desse círculo. Invariavelmente, todos colocam o ponto no centro do círculo. Mas quem falou que era no centro? É o modelo de pensar. Então, esse livro vai te ajudar a fazer pivotar, né? Você acha que está no caminho certo, volta um pouquinho, porque não é bem isso. É girar no próprio eixo, né? Pivotar. É uma palavra muito comum aí. Na questão das startups, modelos de negócio, é você... Opa, não era bem isso. Volta um pouquinho e vê o que está dando certo. Esse daqui. Agora, sobre liderança, que assim, como que eu faço isso? Você, professor, como líder, você na gestão... Esse livro aqui, gente, Liderança Disruptiva, ele ensina você a quebrar os padrões, a refletir sobre as situações que existem no mundo moderno e como a gente pode se antecipar a isso. Então, um exemplo aqui, que ele diz que tinha um líder lá na Kodak, que em 1970 ele já tinha o projeto da máquina fotográfica digital. 1970. Bem antes das digitais surgirem ali nos anos 90. E aí ficou engavetado. O líder falou, isso aqui não é uma boa ideia, porque não é o momento, deixa engavetado aqui. E o que aconteceu? A Kodak, ela fazia muito bem filme. É a história, você faz o certo por muito tempo. E ela fazia com excelência os filmes. 12, 13, 36 poses, 12, né? 24, 36 poses. E ela não viu que o mundo estava transformando. E o que aconteceu com a Kodak? Ela existe, mas não naquela... Aquele domínio que ela existia. Né, em termos então, ele fala sobre o líder, de saber olhar a equipe e os valores que são gerados nela
e criar uma cultura da inovação dentro da empresa, dentro da escola, você como gestor, você como professor, como coordenador, de estimular as pessoas, os professores, todos os envolvidos a serem inovadores, criadores, né? Você valorizar isso e não criticar se um projeto dá errado. Então, assim, não, vamos fazer outro. Vamos melhorar. Normalmente você para no que está errado, critica, aí eu fico o grupo falando que deu tudo errado, e aí no final ninguém segue para melhorar. Então, fala sobre a postura do líder, na importância de estimular as pessoas a pensarem diferentes. A conviverem um pouco mais amigavelmente com o fracasso. Mas não o fracasso que vai deixar você vulnerável, vai fazer você... vai ser de forma pejorativa. Na verdade, você fracassou? Tá, mas então... Qual o jeito certo de fazer? É essa a reflexão que o líder faz. Então, esse livro, gente, eu recomendo fortemente que vocês leiam para você trabalhar a liderança e o gestor, né? Que é fazer a gestão da inovação. Aí a gente vai ter, com certeza, lugares mais inovadores e criativos. Muito bom. Eu vou lançar um desafio aqui, professor Alessandro. Para a gente deixar, então, na descrição desse vídeo e também lá do nosso áudio no canal do Spotify, a lista de todos esses livros e algumas outras recomendações que você quiser deixar para os nossos professores. São leituras que certamente estão fazendo a diferença nessa sua trajetória como docente e também como práticas, né? E certamente vai ajudar muita gente aí a conhecer novos caminhos e abrir um pouco mais a mente para essa questão da criatividade, da inovação, dessa cultura da inovação e também de ferramentas que podem ser utilizadas aí para as práticas. Com certeza, eu faço isso com prazer. Assim, eu estimulo muito a leitura, eu gosto de ler e falo para todos. E eu já tenho tido uma cultura de levar os livros na sala de aula, fazer uma discussão dos livros e crio o clube do livro. E tem gente que já está mudando os hábitos, tem gente que nunca tinha lido, já leu 2 livros, tem gente que está no terceiro, tem gente que está começando o primeiro e está gostando. Então, assim, já valeu a pena, né? Todo o esforço. Então, o pessoal veio andando com uma mala cheia de livros, normalmente são 40, né? Aqui tem um pouquinho só. E porque eu levo e distribuo nas salas, que é para realmente a gente ter um tempo na sala de aula de leitura. Ou ele vai ser normalmente aos 15 primeiros minutos, a gente deixa lá os livros para eles lerem. Então, tem gente que está continuando a leitura a toda a aula. Então, eu estou estimulando eles a comprarem, né? Ou se tem PDF, eles vão lá se virando, mas a ideia é estimular a leitura, porque, gente... Como é que você vai adquirir conhecimento se você não lê? Qual vai ser a outra fonte? Né? Então, desenvolva o hábito da leitura. No comecinho vai lacrimejar, vai dar sono, vai bocejar, mas persista um pouquinho só. É como correr, né? Embora, assim, 100 metros dá para correr, 5 quilômetros não dá. Mas começa com 100 metros. Daqui um mês, daqui um ano, você com certeza está fazendo esse percurso. Aqui é a mesma coisa. Meia página que você lê já mudou do dia anterior, que não foi nenhuma. Que não foi nenhuma. Então, eu sempre falo isso pro aluno, começa. E lá tem gente que já está lendo 5, 6 páginas. E achava que era um sacrifício ler uma página. Muito bom. Então é isso, é estimular a leitura. Eu amo muito ler e estimulo vocês a terem a sua bibliografia, se vocês puderem. Se não, tem aí as bibliotecas digitais, tem os podcasts, tem vídeos, tem, nossa, uma fonte inesgotável de conhecimento. Muito bom. E aí, novos hábitos que mudam vidas também, né? E aí, na sala de aula, é para isso que a gente está lá, para estimular esses novos hábitos. Professor Alessandro, muito obrigado por ter participado aqui desse episódio. Foi enriquecedor saber um pouco mais sobre cada um desses títulos que você colocou e abrir um pouco a mente para essa questão da criatividade, da inovação. Queria que você deixasse um recado final aí. Você tem alguma frase que você leu em algum desses livros que te marcou ou alguma mensagem que você queira deixar aqui como final? Eu tenho, na verdade, é um caso... do Tristan, que ele fez uma palestra no TED, que é o seguinte, que ele fala que o celular é como um caça-níquel. E cada vez que você vai lá dar uma olhadinha no celular, é como se você estivesse colocando 1 centavinho. Cada vez que você olha, checa uma mensagem, um vídeo, gostei, não gostei, e você foi mencionado. Então, você aposta. Então, assim, se você pensar em 1 centavo, cada olhadinha não custa nada, né? É 1 centavo. Só que quando você olha isso no final do dia, quantos centavos você não apostou? Então, o que eu digo para você, você tem que ter esses momentos de não fazer nada, olhar, mas que não seja a maior parte do tempo. Então, gente, aposte no seu tempo, que ele é muito precioso, é algo que a gente não consegue guardar. Invista o seu tempo em coisas que realmente vai fazer você crescer profissionalmente, pessoalmente, e usar o celular em demasia, né? O que eu tenho, sim, tem tirado o tempo de muitas pessoas de refletirem sobre o seu entorno. Então, eu fico aqui com essa reflexão do caça-níquel. Entenda o celular, ele é muito bom, mas tem que saber usar. Tudo, né, em excesso faz mal. Exato. Então, aprender a usar o celular, aprender a usar qualquer outra distração. Estou falando de celular, mas qualquer outra distração. Se você não tem tempo para ler, é só começar. Fatiar o tempo lá em alguns minutos. Falar, não, tem 3 minutos de leitura. Com certeza, 3 minutos de leitura para quem não lia nada, vai mudar. Então, minha reflexão é
melhore aí nas suas distrações, no seu foco, que com certeza vai fazer diferença. Muito bom. Obrigado, professor Alessandro. Muito obrigado pela oportunidade, professor Denis. Muito bom. Pessoal, então, esse foi mais um episódio do nosso podcast oficial aqui da CETEC Capacitações. Eu vou deixar, então, como combinado, os links desses livros e mais algumas outras indicações para você que quer aprimorar o seu hábito de leitura, começar um hábito novo ou estimular os seus alunos. E eu espero que isso tudo seja muito útil para você nas suas práticas docentes. Eu sou o professor Denis, esse é o podcast oficial da CETEC Capacitações. Até o próximo episódio.